Saravá, jogo de damas, saravá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez nesse país de tantas é, nuances, né, de barbaridade. E a gente está aí prestes a votar. Ontem, há pouco tempo atrás, a gente assistiu o ministro Guedes tentando se explicar na comissão sobre a Previdência. E fica patente para que eu aconselho a todo mundo que busque esse vídeo no Google dele na comissão de justiça falando sobre a previdência, porque ele é muito ilustrativo e é muito didático. Fica ali patente as várias mentiras que estão sendo vendidas aos trabalhadores. Não precisa ser especialista em economia, não precisa ter muito conhecimento, o linguajar não é rebuscado, dá para ver o quanto estão tentando enganar os trabalhadores, vendendo essa maçã podre que é a reforma da Previdência. E só que eu sou uma leiga e para falar sobre isso a gente chamou uma advogada militante feminista que atua na área de servidores públicos e sindicatos. Nada mais adequado. Ela é lá do Sul e ela é Elisa Torelli, que hoje vai ilustrar para a gente um pouquinho sobre essa questão da Previdência no aspecto feminino, o quanto ela afeta para nós mulheres. Saravá, Elisa, bem-vinda ao Jogo de Damas. Olá, muito obrigada. Uma satisfação estar com vocês. Muito obrigada. Elisa, queria dar o pontapé inicial a esse jogão de damas que vai ser hoje, que você desse para a gente um overview, uma visão geral do que é essa reforma da Previdência na tua visão, na visão do direito, enfim, na tua visão como advogada. Certo. Antes de tudo, realmente é importante destacar alguns aspectos gerais da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019, que visa alterar o sistema previdenciário. A proposta tem como espinha dorsal a substituição do nosso atual regime, que é de repartição simples, de caráter público e solidário, para instaurar um regime de capitalização. Essa capitalização traz consigo a quebra da solidariedade. Então, hoje, pelas regras atuais, a Previdência ela é custeada por quem está na ativa. Basicamente, quem está na ativa custeia os benefícios das pessoas aposentadas ou que usufruem de outros benefícios por incapacidade, enfim, várias espécies de benefícios. E também grupos populacionais de maior capacidade contributiva transferem renda para outros grupos populacionais que exerçam atividades penosas ou por determinadas características e sejam mais sujeitos a intempéries no mercado de trabalho. Pois bem, ao instaurar a capitalização, ela quebra um pacto social realizado no contexto da Constituição da República de 1988 e instaura esse regime de capitalização individual, segundo o qual cada trabalhador terá uma conta vinculada, individual, na qual depositará suas contribuições. Essas contas elas serão geridas pelo mercado financeiro, então o valor aportado ele pode ser investido no mercado financeiro e com isso, enfim, fica sujeito a riscos de deterioração desses benefícios, com que, inclusive, um trabalhador pode receber porque a sua conta teve um investimento menos aventuroso, enfim, possa, em comparação a outros trabalhadores, receber benefícios menores, enfim. Isso cria uma grande desigualdade entre as pessoas que usufruem dos benefícios. Outra questão importante, então a capitalização por si só ela é nefasta por quebrar a solidariedade histórica. Conforme a gente vai ver mais adiante, as mulheres são das maiores interessadas na manutenção desse caráter solidário da Previdência. Nós temos já estudos da Organização Internacional do Trabalho
isso é importante saber nesse momento de reunir argumentos contra a reforma da Previdência, basta procurar. A OIT recentemente divulgou um resumo de seus estudos e que demonstra que 18 dos cerca de 30 países que privatizaram a Previdência estão promovendo a reversão da privatização, reestatizando o sistema previdenciário, porque ele se mostrou inexitoso. Essa privatização se mostrou que causa deterioração das prestações previdenciárias. Se percebe que o maior beneficiado pela privatização é o mercado financeiro. Existe um acirramento das desigualdades sociais e de gênero, e um alto custo fiscal na transição entre os regimes, causando pressões fiscais nos estados. Outra questão muito importante de ser destacada, que ela é, em alguma medida, uma grande armadilha dessa proposta, que além das mudanças explícitas trazidas pela proposta, existe a previsão de desconstitucionalização da Previdência. O que isso quer dizer? Eu tinha essa pergunta aqui para você. Isso, porque a PEC, né, esse conjunto de regras para mudar a Previdência, ela é propositadamente complexa para ser ininteligível para o grosso da população. Tá? Então, por isso que o nosso papel é traduzir esses termos. O que significa desconstitucionalizar a Previdência? Significa tirar da Constituição as suas regras. E especialmente para tornar as alterações das regras mais simples, mais céleres. Hoje, para alterar as regras previdenciárias, é necessária uma proposta de emenda constitucional que tem quórum qualificado de 3/5, enquanto para passar um projeto de lei, e a proposta prevê que as regras previdenciárias passem a ser estabelecidas por lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, a lei complementar, ela obedece um rito muito mais célere e simples, com menos votos para ser aprovada, que é maioria simples no Congresso Nacional. É o que se diz que, por exemplo, a reforma trabalhista, nefasta para os trabalhadores, obviamente, ela só passou por não ser uma PEC, porque assim foram necessários menos votos para isso. Dizem, inclusive, o que se pensa é que a PEC 287, proposta no governo Temer para alterar o sistema de previdência, ela também não foi aprovada porque tinha essa necessidade de um quórum qualificado, e também porque, pelo contexto da época, seja pelas lutas sociais que serviram para barrar a reforma, seja porque estavam próximas as eleições, os parlamentares não queriam adotar essa medida tão impopular, sob pena de não serem reeleitos. Né? A PEC 6 de 2019 ela é muito pior que a PEC 287, porque a PEC 287 ela trazia mudanças paramétricas, alterava algumas questões da forma de cálculo dos benefícios, mas ela não alterava esse caráter público e solidário da Previdência. E é essa a questão que se entende que simplesmente se quer transferir o fundo previdenciário para as mãos dos bancos. Não tem como a classe trabalhadora ser beneficiada com essa alteração. Eu costumo dizer, eu às vezes faço umas lives e costumo dizer, assim, em que mundo, em que planeta alguém já ouviu dizer que banqueiro está preocupado com o trabalhador, né? O banqueiro vive do rentismo. Quanto mais a gente está endividado, mais eles oferecem dinheiro barato para a gente, mais a gente se endivida e vira esse samba do crioulo doido, né? Então, eu queria que você me dissesse assim, qual é a questão constitucional me preocupa bastante, assim. Como é que eles podem tirar a questão da previdência da Constituição? O que seria, se isso não é uma violação à Constituição? Já houveram várias violações à Constituição. A gente sabe desde o governo Temer que as coisas vêm se agravando. Mas assim, como é que não seria uma violação à Constituição tirar Sim, sem dúvida, sabe, porque se destrói
é destruído, inclusive, algumas premissas desse pacto social de 1988 que a gente fala, em que se cria a necessidade de uma base material para que a população vivesse numa democracia sólida, né? Enfim, um patamar mínimo de civilidade, de poder aquisitivo da população. A Previdência Social no Brasil, inclusive o sociólogo Rui Braga, ele, em recente aula ministrada sobre a rebeldia do precariado, ele cita como uma política acertada, uma política nacional acertada de distribuição de renda. Então, o que se quer ao substituir a repartição simples pelo regime de capitalização é destruir, talvez, o que tenha sido a mais exitosa política de distribuição de renda no Brasil, causando o empobrecimento da população na velhice e, como forma a gente vai ver em seguida, o aumento da pobreza feminina na velhice. Nós temos muito claro o exemplo do Chile, que está com os olhos voltados para o Brasil, porque tem movimentos reivindicando uma cada vez maior reestatização do sistema previdenciário no Chile, já que a capitalização instaurada na década de 80, ela só veio a causar, de fato, o empobrecimento da população na sua fase mais necessitada, que é a terceira idade, enfim, a velhice. Nós temos dados, agora recentemente veio a Brasília um cientista político chileno chamado Recaredo Galvez, da Fundação Sol, e ele é militante, enfim, contra a capitalização, contra a privatização da Previdência, pela reestatização da Previdência. Ele deixa claro que mostra dados de janeiro de 2019, segundo os quais a aposentadoria, o valor do benefício médio da aposentadoria das mulheres no Chile era de cerca de 60 e poucos por cento do salário mínimo, enquanto dos homens cerca de 80% do salário mínimo. Né? O que se tem é que as pessoas estão recebendo aproximadamente 30% do seu salário quando se aposentam. Né? Então, por isso é muito importante recolher, amealhar esses dados, reunir esses dados dos estudos da OIT que mostram as razões pelas quais os países estão fazendo um movimento contrário, a maior parte dos países que privatizaram o seu sistema de previdência. Lisa, deixa eu te fazer mais uma... Desculpa te interromper, mas é porque tudo que você fala me suscita algumas coisas. Se o banco fale, por exemplo, existe algum seguro, alguma garantia para esse aposentado? Não existem garantias, não existe. Previsto nessa proposta? Não existem garantias. Que nós saibamos, justamente deixa de ser pública e solidária para ser investimento de risco individual. Então, se quebra esse pacto social para instaurar um modelo individualista que sequer é afeito à sociedade brasileira. Agora, com relação às mulheres, enfim, no grosso da população, antes de entrar na questão das mulheres, o que se tem é que aumenta a idade, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição, se fixa a idade mínima para os trabalhadores urbanos, 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens, e se instaura uma forma de cálculo segundo a qual, e isso eles tentaram, não colocam expressamente, mas nós sabemos que pela forma de cálculo, para conseguir receber 60% da média dos maiores salários de contribuição, o trabalhador vai precisar trabalhar 40 anos, homens e mulheres. Registrado, né? 40 anos registrado. Sim, exatamente. Trabalhar com contribuição previdenciária, contribuir para a Previdência por 40 anos. Porque completando um tempo mínimo, que já é difícil para muitas pessoas da classe trabalhadora, de 20 anos de contribuição, a pessoa já parte de um patamar de 60% da média do seu salário de contribuição. Cada ano de contribuição ela ganha 2%, com isso, para conseguir chegar aos 100%, ela precisa trabalhar 40 anos. Pois bem, com relação às mulheres, é sabido que, enfim, precisamos cada vez mais falar que a cultura patriarcal estabelece como papel social da mulher essa tarefa de cuidado da casa
e dos familiares dependentes. E para o homem, o papel social de ser o provedor do lar. Então, a mulher fica sendo a responsável pelo que se chama de trabalho reprodutivo e o homem responsável pelo trabalho produtivo. No capitalismo, o que é valorizado é o trabalho mercantil, é aquele trabalho que gera valor, aquele que é tipicamente do universo masculino. Essa sobrecarga, então a mulher, ela trabalha mais do que o dobro do que o homem com as tarefas domésticas, então ela tem a chamada dupla ou mesmo às vezes, dependendo, tripla jornada, trabalha mais horas do que os homens. As pessoas que justificam a alteração da regra para acabar com o bônus, a gente vai falar sobre esse bônus depois, hoje as mulheres se aposentam 5 anos mais cedo do que os homens, e agora a PEC 6 traz a redução desse bônus, fica para 3 anos com relação a trabalhadoras urbanas, elas se aposentam com 62, quando os homens com 65, e para trabalhadoras rurais e para professoras da rede básica de ensino público, estabeleceu 60 anos para homens e mulheres, para essas duas categorias profissionais. Os argumentos utilizados para eliminar este bônus ou diminuí-lo é o avanço da mulher no mercado de trabalho e a diminuição do trabalho, das horas gastas com trabalho doméstico. Só que o que nós percebemos, com dados estatísticos do IBGE, é que esse avanço não foi tão significativo a ponto de justificar a quebra do bônus e não houve uma maior equidade na divisão das tarefas domésticas, os homens não absorveram, não passaram a se engajar mais, o que é fundamental para que caminhemos rumo à igualdade de gênero, mas já vamos nos debruçar com mais calma com relação a isso. A divisão sexual do trabalho, ela faz com que a inserção das mulheres no mercado de trabalho seja mais desvantajosa, impede as mulheres de terem uma trajetória laboral de qualidade. Com isso, as mulheres, de acordo com todos os indicadores relacionados ao mercado de trabalho, estão em posição de desvantagem. São minoria na população economicamente ativa, na população em idade produtiva, são engajadas no mercado de trabalho, são maioria são as pessoas que mais correm risco de desemprego, são maioria, lideram as taxas de desocupação, são maioria entre o que a gente chama de trabalhadores desalentados, que são aqueles que desistem de procurar emprego, ocupam as posições de menor remuneração, posições profissionais de menor remuneração, e mesmo quando ocupem as mesmas profissões, mesmas atividades que os homens exerçam, as mesmas atividades, recebem salários menores, cerca de 30% mais baixos. Isso sem falar nas mulheres negras, sofrem uma ainda maior desigualdade. Também as mulheres têm menos tempo de permanência em cada emprego, e permanecem cerca de 7 meses a menos do que os homens em cada vínculo empregatício. Tudo isso que eu resumi faz com que as mulheres aportem menos contribuições previdenciárias para o sistema. Então, se não houver regras especiais para as mulheres se aposentarem antes, ou mesmo endurecendo as regras de cálculo, como agora foram, que pretendem fazer passar com a PEC 6 de 2019, muitas mulheres vão ter muita dificuldade de se aposentar, ou mesmo não vão conseguir se aposentar. Essa é a realidade. Então, também a gente precisa falar sobre a realidade previdenciária das mulheres. As mulheres recebem benefícios previdenciários menores do que os homens e são maioria entre as aposentadorias por idade, porque não conseguem ter um tempo de contribuição mínimo para conseguir se aposentar. E a média dos benefícios de aposentadoria por idade, as mulheres tinham cerca de 16 anos de tempo de serviço. Isso mostra a imensa dificuldade que elas terão em atingir os 20 anos de contribuição mínimos. Algumas categorias profissionais mais femininas vão sofrer ainda maior dificuldade nesse cenário. Nós temos, por exemplo, as empregadas domésticas, que sofrem com baixos salários, alta informalidade, muita rotatividade e muitos momentos de desemprego. A dificuldade, imaginemos a dificuldade que uma empregada doméstica vai ter de contribuir, por exemplo, por 20 anos, já terão dificuldade,
e por 40 anos, então, para receber 100% da média dos salários de contribuição, não vão conseguir, né? Enfim, então, tudo isso tende, inclusive, a pressionar os benefícios de caráter não contributivo, que são os benefícios de prestação continuada, que também sofrerão mudanças, já vou falar um pouquinho sobre isso. Essa é outra questão. Então, as mulheres, pela sua trajetória laboral de menor qualidade, e elas, por si só, já faziam jus a essa regra especial de se aposentar 5 anos mais cedo, que é a única contrapartida que a sociedade brasileira dá, a única resposta dá de reconhecimento pelas horas trabalhadas não remuneradas, que são as horas com as atividades domésticas e cuidado dos familiares dependentes. Mesmo essa regra, que era a única resposta, ela já se mostrava insuficiente para compensar os prejuízos, os danos causados por essa sobrecarga. E querem mesmo assim acabar com essa regra especial ou mitigá-la, né, reduzindo esse bônus. Por si só, isso já seria injusto, e o endurecimento das regras de cálculo tem esse efeito, vão ter esse efeito de dificultar a obtenção das aposentadorias pelas mulheres ou simplesmente acabar com a chance delas se aposentarem. Com relação a esse tema, tem inclusive 2 economistas do Diese que escreveram um artigo defendendo uma previdência social com justiça de gênero. Elas, inclusive, defendem que haja um piso previdenciário, independentemente das contribuições, para que todas as mulheres recebam determinado valor a partir de 60 anos, porque na nossa sociedade a gente pode presumir que aquelas mulheres trabalharam mais do que os homens trabalharam, enfim. Isso é também uma forma de reconhecimento, de atribuir valor ao trabalho não remunerado, né? De modo geral, eu acho que é isso com relação à questão das mulheres. Então, a tendência é aumentar a pobreza feminina na velhice. E tem outros 2 aspectos, além das regras relacionadas às aposentadorias, que são a alteração das regras dos benefícios de pensão por morte e do BPC, esse de benefício de prestação continuada, que tem também as mulheres como a maioria dos beneficiários. A pensão por morte, ela passa a partir de deixa de ser 100% dos proventos de aposentadoria recebidos pelo trabalhador falecido, ou 100% do salário de contribuição de um trabalhador que venha a falecer na ativa, e ela passa a ser 60% mais 10% por dependente adicional. Outra alteração é que, se esses dependentes eles vêm a atingir maioridade, perder a qualidade de dependente ou a falecer, perde, não reverte para os outros dependentes como hoje funciona, né? E também existe a mudança na regra de acúmulo dos benefícios, que a pessoa passa a ter que fazer opção pelo de maior valor, e o segundo benefício passa a ter uma redução de até 80%, né? Então, a tendência é justamente, como as mulheres são as maiores beneficiárias dos benefícios de pensão por morte, elas vão ser drasticamente afetadas por essas mudanças. As mulheres também são 52% dos beneficiários dos benefícios de prestação continuada, que são devidos a portadores de deficiência ou idosos que obedeçam, tenham renda per capita familiar menor de 1/4 do salário mínimo, e passa a ter esse benefício, que hoje é de um salário mínimo, passa a ser de R$400 a partir de 60 anos, só atingindo um salário mínimo aos 70 anos. E também é estabelecida uma exigência, a meu ver, absurda, de que a família não possa ter um patrimônio, precise ter patrimônio igual ou inferior a R$98 mil. Ou seja, qualquer indivíduo morador de zona periférica das cidades que tenha um imóvel que tenha um valor como esse, já não pode fazer jus a esse benefício. E outra curiosidade interessante é que
A gente se pergunta se a professora Júlia Lenz assistia ela numa palestra, dividi mesa com ela, numa palestra num evento do Instituto Lavoro em Brasília na semana passada. Ela destacou a razão pela qual esse valor é de R$ 400. É porque no Chile, onde se atingiu índices drásticos de pobreza na velhice por conta da corrosão do valor das aposentadorias, em que nos últimos anos foi instituído um pilar solidário da Previdência, que é um aporte que o Estado dá, uma renda mínima para complementar, enfim, a renda desses idosos, de R$ 400. Então, é como se o Paulo Guedes já prevesse que os idosos não vão, que os benefícios serão corroídos, exatamente. Então, ele já coloca esses R$ 400 como um aporte, né? Então, a gente percebe que essas regras vão causar um empobrecimento da população e vão causar malefícios na economia, porque o que se diz é que cada real que essas pessoas recebem, boa parte não só gira a economia, porque serve para o consumo, como o nosso consumo é muito tributado, também uma parte volta para os cofres públicos em tributos. Então, a gente sabe, inclusive, que postergando a chance ou eliminando a chance de trabalhadores se aposentarem, existem municípios que dependem, em grande parte, do valor que esses benefícios injetam na economia, que serão quebrados. Alguns benefícios pequenos de várias cidades, a gente usa muito de exemplo o Nordeste, mas mesmo no Rio Grande do Sul tem benefícios que tem municípios que dependem em grande medida dos benefícios previdenciários da população. Elisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual a dificuldade que a gente encontra para comunicar o tamanho dessa bomba que vai cair no colo do trabalhador? Assim, eu sei que a gente tem uma mídia inteira contra, né, a comunicação, mas assim, qual é a dificuldade que a gente encontra da gente conseguir? Eu estou te perguntando isso porque ontem assisti um vídeo de uma doméstica, uma diarista, Dona Eliane Souza Bárbara. Ela mora aqui em Diadema, ela saiu aqui de Diadema, São Paulo, que é Grande São Paulo, foi para Brasília para resolver alguma questão do Minha Casa Minha Vida e soube que haveria uma reunião, a reunião que o Paulo Guedes participou lá com os congressistas, que houve aquela confusão, e na saída ela encontrou o relator do projeto de reforma da Previdência, do PSL, eu não me lembro agora o nome dele, mas enfim, ele é do PSL. E ela perguntou: por que vocês estão fazendo isso com a gente? Aquilo é super emocionante, depois eu até passo o link dessa matéria. Ela perguntou isso e ele falou: não, imagina, a gente está pensando em vocês fazendo isso. Enfim, qual é a dificuldade que a gente encontra de comunicar isso de uma forma simples, objetiva e direta, já que essa proposta realmente ela é malévola, ela é do mal, ela acaba não só com os pobres, né? Claro que, em princípio, quem mais vai... Mas ela acaba com a economia, ela destrói a economia como um todo. E como é que a gente explica isso para as pessoas? E qual a dificuldade? Assim, a dificuldade é porque os termos assim são complexos propositadamente, porque quanto mais a população tiver consciência do que está por vir, mais ela com certeza irá se revoltar. Então, o que eu percebo a gente precisa dizer para as pessoas procurarem os seus sindicatos. Os sindicatos estão, na sua grande maioria, engajados contra a reforma, organizados contra a reforma. Eu tenho um certo otimismo no sentido de que já foi alguns eventos numerosos, em que as pessoas estão se munindo de argumentos para lutar contra a reforma. Me parece que nós precisamos usar termos fáceis, que são: querem acabar com a aposentadoria, querem que o trabalhador, a trabalhadora trabalhem até morrer, querem acabar com a aposentadoria feminina. De modo geral, é isso, e que vai causar um empobrecimento geral da população. Vai cair o índice de consumo e vai afetar
drasticamente também a economia do país. Me parece que, assim, é isso, querem que cada trabalhador e trabalhadora trabalhe até morrer, não tenha chance de descanso, ou indo além. A gente sabe que, pelo já baixo valor dos benefícios previdenciários, muitas pessoas são forçadas a seguir trabalhando após se aposentarem. Então, com esse contexto, a aposentadoria ela é um complemento de renda. Então, as pessoas vão perder esse complemento de renda. Tentando fechar, é que eu estive, né, há 2 semanas, teve 2 eventos sobre o tema em Brasília, e num deles eu cheguei no aeroporto de Porto Alegre tarde, assim, mais de 11h30 da noite, e quem me levou para casa foi um taxista idoso, que eu falando que tinha ido a um evento sobre a reforma da Previdência, explicando para ele o absurdo que essa proposta representava, e ele me mostrou que estava trabalhando com uma bolsa de colostomia, que ele tinha câncer, e não era um trabalhador exercendo suas atividades à luz do dia, ele era um senhor idoso, às 11h30 da noite, né? Exatamente, fazendo tratamento de câncer no hospital público de Porto Alegre, dizendo que ele recebe um salário mínimo de aposentadoria, e ele, se não trabalhasse naquele táxi, ele ia passar fome. Então, se aprovada a reforma da Previdência, muito provavelmente sequer aquele salário mínimo de aposentadoria ele estaria recebendo. Então é isso, é um claro exemplo de empobrecimento da população na velhice. Essa história é chocante, né? Mas, enfim, é porque eu só queria pegar ali carona quando você falou em simplificar a linguagem. Eu li uma matéria, li um comentário hoje bastante interessante da crítica que fizeram lá à fala do Zeca Dirceu, né, falando de Tigrão e Tchutchuca. E aí eu li uma análise de um sociólogo que eu achei bastante interessante. Assim, que ele foi perfeito, que ele foi na canela. Ele falou a linguagem que o povo entende. Ele falou exatamente aquilo que o povo entende. E que nisso foi muito similar ao Lula. O Lula tem esse discurso. O Lula consegue falar a linguagem da fome do cara. Ele consegue localizar, porque ele conheceu a fome. E ele conseguiu falar, o Zeca Dirceu conseguiu usar essa linguagem, ou seja, foi uma coisa midiática, ele soube usar aquele momento para atingir mais pessoas, independente se atingiu ou se ofendeu ou não o Paulo Guedes, mas que foi meio que proposital. Achei interessante essa visão e bateu com o que você falou, essa coisa de simplificar a linguagem, de que a pessoa entenda como é que aquilo afeta, né? Exato. Gente, esse é o Jogo de Damas que a gente teve, incrível, com a generosidade da Elisa Torelli, advogada, militante feminista, especialista na área de servidor público e de sindicato. Ela generosamente ofereceu aqui seu tempo para a gente, para explicar mais um pouquinho para a gente o tamanho da encrenca que é essa reforma da Previdência, o tamanho da inconstitucionalidade dessa reforma da Previdência, e principalmente para nós mulheres, porque quando afeta as mulheres, não afeta a questão do feminismo, não é só das mulheres, é uma questão da sociedade como um todo, a gente sempre diz isso. Se afetar as mulheres, vai afetar a sociedade como um todo, né? As mulheres empobrecendo, são elas, a maioria, que eu saiba, são elas a maioria que gere, né, os recursos da casa, enfim, tudo isso vai ficar afetado. Queria te agradecer, Elisa, muito obrigada pela tua Imagina, foi um prazer, sucesso ao Jogo de Damas. Obrigada, viu? Obrigada. Peço a todos que assinem o nosso canal, se inscrevam, dê muitos likes para a gente, façam comentários, compartilhem nossos vídeos e semana que vem a gente está de volta com mais uma entrevista. Obrigada. Tá bom, um abraço. Estou acostumada